Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Mais um vídeo importante sobre o Papão no nosso canal. Pessoal, primeiro eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ajuda muito o nosso trabalho. Aperta no sino das notificações para você receber os nossos vídeos. Clica no gostei para os nossos vídeos sempre espalharem. E quem quiser, quem puder, ajuda a gente no Pix, no QR Code, qualquer valor, pessoal. Quando completar 3.000 inscritos, nós vamos sortear uma camisa oficial do Papão para vocês. Tá certo? Pessoal, vamos lá. Bom, acabou que Márcio Fernandes foi anunciado. Chegou dia 9 de setembro. Por que eu botei coincidência aí na capa? Porque foi o mesmo dia de 2024 que o Márcio Fernandes chegou. Dia 9 de setembro de 2024 ele chega, faltando 13 jogos para o Papão na Série B. Em 2025 ele chega dia 9 de setembro de 2025, faltando também 13 jogos. Qual a diferença, pessoal? Uma diferença de 9 pontos. Em 2024, nossa situação não era fácil, mas a gente tinha 30 pontos. Em 2025, a nossa situação é pior, porque a gente tem 21 pontos. Ano passado, nos 13 jogos, o Márcio conseguiu tirar o Papão da zona. Foram 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Agora, a gente espera que ele consiga novamente. Pessoal, aqui eu vou dar a minha opinião, mas assim, a gente tem que apoiar, né? É o Márcio que é o treinador agora. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Uns vão falar da capacidade dele técnica, outros vão falar que ele conhece o Paysandu, que ele tem história no Paysandu. Ele foi jogador em 81, campeão paraense. Treinou o Paysandu já 3 vezes. Então, ele tem uma história, tem um DNA bicolor. E isso é importante? Nesse momento, pessoal, acaba sendo. Acaba sendo importante por quê? Porque tá difícil a situação, tá complicada. E é difícil para qualquer treinador nesse momento tirar o Paysandu dessa situação. Mas eu penso que agora, principalmente, se viesse um treinador que nunca veio para o futebol paraense, que não conhece a nossa realidade, até ele se posicionar, se acostumar, saber onde ele está inserido, isso ia demorar alguns dias, talvez até semanas. E a gente não tem mais tempo a perder. Precisava se criar um fato novo. Então o fato novo foi criado. Claudinei foi demitido e até então seria o Inácio Neto, chegou a ser anunciado que seria ele, quer dizer, anunciado pela imprensa, né, pessoal, que fique claro. Em nenhum momento o Paysandu oficialmente anunciou que era o Inácio Neto que ia treinar o time, foi a imprensa que falava. E o Paysandu anuncia oficialmente o Márcio Fernandes, tá? Chega dia 9 de setembro e deu treino já ontem do time, já treinou o time e foi para a entrevista coletiva. Na entrevista coletiva ele fala que o Paysandu não é uma contratação, é uma convocação, que se ele não acreditasse nos jogadores que estavam aqui, que ele conhece a grande maioria, quase todos que ele falou, já treinou, já jogou contra quase todos, que ele não viria. Muitos repórteres na entrevista coletiva perguntaram como é que está o ambiente do grupo. Ele disse que o ambiente está, mesmo com a situação, o ambiente está confiante e tudo. E que ele veio para tentar fazer o possível para tirar o Paysandu dessa situação. Pessoal, eu penso assim, é um nome que, vamos falar sinceramente, pessoal, não seria o nome mais, poxa, eu tô feliz pra caramba que é o Márcio. Não. Mas assim, a gente tem que dar um voto de confiança para ele, a gente tem que torcer muito pro Papão, agora na mão dele. Espero que ele pelo menos crie uma metodologia, um esquema de jogo que pelo menos organize o Paysandu, principalmente no que diz respeito ao meio campo, né? Todos os setores, nenhum dos setores nós somos maravilhosos, bons,
mas principalmente no setor de meio campo. E ele conhecendo já o elenco, isso é importante, né? Ele saiu daqui, pessoal, ele estava até começo do ano no Paysandu, certo? Ele estava até começo do ano no Paysandu, ele saiu em fevereiro. Ele ainda ganha aquela Copa Grão-Pará, vocês se lembram? Em cima da Tuna, ele ganha a Copa Grão-Pará. E aí depois do empate no Campeonato Paraense, ele sai. Então ele conhece quase todos esses jogadores, por mais que tenham chegado 10 novos em junho, mas com certeza ele já viu falar, ele já até trabalhou com alguns deles. Então é importante agora, não é se iludir, não é criar expectativa falsa, não é achar que agora tudo vai mudar da água para o vinho, não é assim que funciona, pessoal. Mas a gente que tem que dar o voto de confiança, a gente não tem outra alternativa, a gente não tem outra situação. O que eu vou fazer? A gente vai para o estádio xingar o cara, xingar o clube, xingar os jogadores? Tem que primeiro ver o jogo. No momento eu penso assim, eu sou aquele torcedor que nos 90 minutos eu apoio. Se eu tiver que protestar, eu protesto sempre depois do jogo, tá? Então a torcida tem direito de vaiar o time no jogo, durante o jogo, tem direito de apupar, só não para violência, né? Então o Paysandu tem que ser o quê? Quem for para o estádio no sábado, eu vou de novo, não tem problema, eu vou de novo, entendeu? Cada um é cada um. Quem não acredita, beleza, tá difícil. Eu falei no vídeo do sábado, né, um dia depois do jogo, que para mim já tá na Série C. Pessoal, a verdade é que tá muito próximo, pessoal, tá muito próximo. A gente sair dessa situação agora é praticamente um milagre, mas a gente ainda tem uma pequena chance. Então a gente tem que se apegar nessa pequena chance. A gente tem 8 vitórias para conquistar em 13 jogos. Só que a gente não pode pensar em 8 vitórias se a gente não ganhar a primeira. E a primeira tem que ser contra o América Mineiro, sábado, 16 horas, no Mangueirão. Então, eu vou lá, vou apoiar o time como sempre, vou torcer muito para o Márcio Fernandes fazer um jogo, escalar o time correto, fazer um esquema tático bom. A gente sabe que uma semana não dá para fazer muita coisa, mas ele já conhece a maioria dos jogadores. E é isso, pessoal, é isso. Agora eu penso que não é o momento de criticar, não é o momento de xingar, não é o momento de falar, não vai dar certo, porque não sei o que, se trouxer esse cara. Não é o momento agora. O momento agora é de, tipo assim, ruim já tá, pessoal. Ruim já tá complicado, já tá difícil. Então, vamos lá. Quem for pro Mangueirão, sábado, que vai apoiar. Ninguém está indo enganado, ninguém está indo ver uma super máquina, ninguém está indo ver uma vitória fácil, ninguém está indo ver um time que vai mudar da água para o vinho, ninguém está dizendo isso aqui. Eu só espero e quero que o Paysandu tenha uma organização em campo, os setores de bem distribuídos, zaga, meio campo e ataque, e que o Paysandu sue sangue, se esforce, deixa a última gota de suor no campo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eu espero que o Márcio se encontre. Ele disse na entrevista coletiva ontem que esse jogo vai ser no Mangueirão e os próximos vão ser na Curuzu. Então ele já falou na entrevista coletiva de ontem que ele quer levar os próximos jogos para Curuzu, que ele acha que lá que é o Caldeirão, lá que é mais forte, o Paysandu é mais forte. Cada um pensa de um jeito, né? Mas a gente não tem que pensar nos outros jogos, a gente tem que pensar nesse. E nesse jogo a gente tem que vencer. Então, pessoal, quem for pro Mangueirão apoiar o time, apoiar o Márcio, a camisa do Papão que tá lá, é a camisa do Papão que tá lá, é o Paysandu que tá lá, tá? E quem não for, pessoal, não quiser ver o jogo, beleza. Quem for ver na televisão, que torça. Então, cada um vai fazer o que acha melhor, tá certo? Mas vamos esperar, vamos ver o que nos espera no sábado. É um jogo difícil e a nossa situação, dependendo desse jogo, ou vai ficar crítica ou vai dar um fio de esperança. Não é uma esperança grande, mas vai dar um fio de esperança. Então a gente tem que continuar acreditando. Tem que continuar acreditando enquanto chance a gente tiver. Tá? Pessoal, botei aí também de novo Vilela. O que foi? Vilela pegou mais um cartão amarelo.
É o 13º cartão amarelo do Vilela e ele está suspenso de novo. Não joga contra o América Mineiro. É um desfalque importante porque o Vilela, para mim, é o único meio-campista indiscutível do Paysandu. Não que ele seja um cracaço, mas ele encarna a mística bicolor, ele encarna a raça do Papão. Ele é um jogador que tem uma certa qualidade. E nesse meio-campo que a gente está órfão de bons jogadores, o Vilela, para mim, é o mais regular, é o melhor. Então ele sim, ele sendo suspenso, ele vai fazer falta, pessoal, vai fazer muita falta, tá? Então o Vilela não joga devido ao 3º cartão amarelo. A gente sabe que a posição dele, que é volante, ele sempre tem que pegar mais forte, ele sempre que às vezes tem que cometer aquela falta tática de não deixar o cara sair no contra-ataque para fazer o gol. Então, né, ele é um dos jogadores que mais pegou cartão amarelo na Série B, viu? Mas, enfim, vamos ter que armar o time sem o Vilela contra o América Mineiro. O América Mineiro vem de um empate em casa com o Operário, tá na zona do rebaixamento, é aquela situação que acaba sendo aquele jogo de 6 pontos. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Informações que a gente tinha que passar para vocês. Essa semana é cheia, muita coisa acontecendo. Vamos acompanhar os treinamentos, vamos acompanhar as informações, pessoal. Provável escalação, vamos estar de olho sempre no Papão da Curuzu, tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, tá certo? E com 3.000 inscritos a gente vai sortear uma camisa oficial para vocês. É nóis, Papão! É nóis, fiel!